Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da Sedic, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E hoje, para minha alegria, eu trouxe uma amiga muito querida, de longuíssima data até, para a gente bater um papo sobre escrita direta e aqueles fenômenos que rodeiam o fenômeno da escrita direta, da psicografia e etc. e tal. E o nome dela é Lília Costa. E a Lília vem lá da Sociedade Espírita Benjamin Poti. Lília, deixa eu apertar a tua mão, coisa que eu já fiz, mas agora no ar. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Agradeço. Tá? Eu que agradeço. E a Lília vai falar, então, nós vamos bater um papo sobre pneumatografia, entre outros papos. Isso. Certo, Lília? Certo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Lília, já que eu falei em pneumatografia, uma palavra um pouco difícil, o que é essa tal de pneumatografia? Se tem alguma coisa a ver com escrita direta? E o que também é escrita direta? Pneumatografia. Pneumato vem do grego, sopro. Espírito, sopro, espírito. E grafia, escrever, escrita. Certo. Então, é escrita direta do espírito. O que é escrita direta do espírito? É quando não tem um intermediário. A psicografia tem que ter um médium para escrever. A escrita direta não. Não existe um intermediário. É o espírito que fala direto, escreve diretamente. Sem ajuda do médium. Por exemplo, eu descubro naquela gaveta lá do birô, tá. Coloquei um papel branco, daqui 5 minutos eu vou ali, não precisa nem 5, eu vou ali, tem um texto escrito. Isso aí é escrita direta? Tu sabe que na época de Kardec, a gente precisa lembrar de algumas coisas, que é a questão... Era tudo muito novo. Então, eles estavam investigando. Certo. Quando existe essa questão, ele chamava até das cestas, das pranchetas, sim. né? Colocavam o papel, colocavam um lápis ali para ser escrito. Isso é uma escrita direta, porque não existe um médium escrevendo, tá? Com o tempo, eles perceberam que nem o lápis precisariam colocar junto. Porque os próprios espíritos fariam isso, produziriam isto, certo? No entanto, uma das coisas é necessário ser colocado. Que todo um trabalho é necessário ser muito bem investigado, se não tem algumas coisas falsas. Certo. Né? Sim, as fraudes. Uhum. Na atual situação, quando a gente vai numa loja e dá uma cédula de R$100, a pessoa pega a cédula e passa a mão para ver se ela é verdadeira. Exatamente. O que não quer dizer, como tem cédulas falsas, não significa que não tenha cédulas verdadeiras, certo? Então, quando nós trabalharmos na época que Kardec estava fazendo a investigação, ele era muito ciente dessa conduta. Então, tudo que ocorre dentro da doutrina espírita, nós precisamos ter e resguardar a tal da fé raciocinada. Não é que tudo... é a fé que o Espiritismo prega. Isso, a fé raciocinada. Antes de acreditar. Eu não posso simplesmente pegar um papel e achar que foi escrito direto. Certo, perfeito. Certo?
Tá. Então, tem um barão que é bem citado durante as pesquisas, que agora não me recordo o nome, e a irmã dele é Júlia. E ele ia nas igrejas, né? Ele colocava os papéis que ele mesmo levava e ele ficava um pouco distante para não perder de vista os papéis, para não ocorrer fraudes. Certo. Uhum. E lá apareciam as letras. Apareciam as letras? Apareciam as letras escritas já nos papéis. Tem um camalhaço de escritas e já foi catalogada e tudo mais. Agora, Lília, me diz uma coisa. Para que alguns fenômenos aconteçam, é preciso que haja por perto um médium, né? Sim. Para doar, digamos assim, o ectoplasma para que o fenômeno aconteça. Na escrita direta, é preciso também a presença de um médium, não diretamente enquanto o fenômeno está acontecendo? A escrita direta, tu percebe que é algo muito raro de acontecer. Sim, hoje em dia é mais raro. Mais raro ainda. Então, entende-se que na escrita direta demanda muita energia, demanda muitos elementos. Sim. E um deles é o ectoplasma e um deles é o médium que vai fazer essa doação. Uhum. Dentro dessa história do barão e a sua irmã Júlia, eles entendem que o médium que fazia essa doação de energia seriam eles dois. Então não é uma aptidão, vamos colocar dessa forma. Certo. Uma aptidão. Por exemplo, no sentido muito chulo, tá? Tem pessoas que têm a aptidão e têm um aparelho vocal Sim. próprio para cantar. Ah, Eu já não é o meu caso, nem o meu. tá? Tem outras pessoas que a gente chama de inteligência corpórea ou inteligência do corpo, que são os dançarinos, né? Sim. Eu dou uma quebrada nessa. Então existe a aptidão, da mesma forma que tem médiuns que têm essa aptidão para oferecer o ectoplasma para que isso aconteça. Tá, e no caso que era a próxima pergunta, eu já vou te fazer, pneumatografia. Pneumatofonia. Pneumatofonia, exatamente. Qual é a diferença da pneumatografia, da escrita direta? A escrita direta, ela não tem intermediário. Certo. Tá? Uhum. A pneumatofonia aparece, são barulhos, são vozes que todo mundo escuta. Ah, certo. Certo. Independente de ter capacidade mediúnica ou não. Ou não. Todo Certo. mundo, porque é uma voz direta. Tá? A voz de repente aparece. Falando alguma coisa. Tem uma passagem do Saulo, né, o apóstolo Paulo, né? Sim. Que ele estava a caminho de Damasco e todos da equipe ouve-se: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aham. E todo mundo fica surpreso com aquilo. E aí Saulo pergunta: quem é o Senhor? E ele responde: eu sou Jesus. Mas todo mundo escuta. Isso, então, é um fenômeno de... Efeito físico, né? Efeito físico. Efeito Sem físico. dúvida. Agora, existe uma hora mais apropriada para esses fenômenos acontecerem ou não? Um local mais apropriado? Por exemplo, isso é mais comum numa sociedade espírita ou pode acontecer em qualquer lugar? Pode acontecer em qualquer lugar, a princípio, tá? Mas, se tiver mais concentração, o elemento, o ectoplasma, é mais direcionado. Provavelmente tenha maior visão da mensagem que ali vai ser dita, né? No entanto, como no caminho de Damasco, né? Ninguém estava ali se concentrando e ocorreu a voz, todo mundo ouvia a voz de Jesus, né? Há casos que se a gente pesquisar nas sessões mediúnicas,
de efeito físico, da espiritualidade com o ectoplasma, construir uma garganta. E a voz sai ali. É lógico que a gente precisa, retomo a dizer, a gente precisa tomar cuidado com situações. É bem verdade que a gente não vai sair daqui, ou você que está nos escutando em casa, pegar uma folhinha, botar dentro da gaveta e sair escrevendo. Sim. Esperar que abrir a gaveta daqui uns minutos, esperar vai que... Vai estar lá a mensagem. Vai estar a mensagem, tá? sem dúvida. Então isso a gente tem que ter muita cautela. Porque para tudo precisa ter um fim útil, e não apenas um fim de curiosidade, por exemplo. Então, nessa época que começou as mesas girantes, sim. as palavras sendo escritas na parede, ou inclusive nas folhas, era para chamar a atenção para alguma coisa muito maior do que nós imaginamos. Exatamente. Tanto é verdade que tudo tem uma fase, né? Na atual situação em que nós vivemos, nós estamos muito mais na fase da intelectualização do que na fase física realmente. Porque para a fase física entende-se que precisaríamos de elementos muito mais brutos. Inclusive, o médium de efeito físico, ele doa sua energia e também acaba seu organismo se fragilizando, porque é um fluido vital que é doado. Perfeito. Lília, agora, psicografia, essa que você ouve hoje, fulano é psicógrafo, ele psicografa mensagens, etc. e tal. Qual é a diferença dessa psicografia para a que tu acabaste de falar? A escrita direta não tem interferência do médium, não é necessário o médium escrever. A psicografia, o espírito intui ou fala e o médium escreve. Uma coisa que eu preciso também falar é a respeito da escrita direta, que são palavras sucintas. Sim. É difícil, é raro ter um texto. Por quê? Porque o elemento vital é mais direcionado. Não tem no caso da psicografia, o próprio médium consegue desenvolver. Entendo. A direta não. Vou precisar do meu fluido e os espíritos é que vão manipular isto. Perfeitamente. Então eles são muito sucintos. Aparece, como apareceu para o Chico, tudo passa. Né? Aí, não sei se tu lembra dessa história. Não. Confesso Chico que Xavier estava chateado, deitado, e nisto aparece na parede assim, ó, tudo passa. Escrito na parede. Escrito na parede, tudo passa. Tu viu que ele é sucinto, tá? Uma outra oportunidade, Chico chegou muito faceiro, né? E sentou assim, aí vinha assim, isso também passa. Quer dizer, a tristeza passa, a alegria também passa, mas tudo passa. É sucinto, tá? Certo. Com relação à psicografia, é como se um espírito, como tu tem a caneta aí, se eu fosse o espírito desencarnado, eu diria para ti o texto, eu te ditaria o texto e tu psicografaria. Perfeito. Tá? Existe o médium mecânico. O que é um médium mecânico? Ele não tem consciência do que ele está escrevendo. Perfeito. Independe da sua intelectualização. Independe disso. Pode ser até analfabeto. Inclusive. Certo. Tanto é que Chico Xavier, muitas coisas que ele escreveu, ele não dominava o assunto. Lilian, o nosso programa está chegando no seu primeiro bloco ao final, mas antes de encerrar o primeiro bloco, a propósito da psicografia, eu gostaria de dizer para aquelas pessoas que têm, no mínimo, curiosidade de saber, e que têm acesso ao YouTube, que entre no YouTube e coloque lá, pesquisar, Cartas de Fátima. Vou repetir, YouTube, Cartas de Fátima. E outro dia, se quiserem me mandar uma resposta através do programa, pode me mandar sobre o que vocês acharam de Cartas de Fátima. São cartas psicografadas pelos médiuns das sociedades espíritas, da Sociedade Espírita,
que eu imagino que seja Sociedade Espírita de Fátima, alguma coisa assim. Repetindo, Cartas de Fátima no YouTube. E dizendo isso, eu estou encerrando o nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. O nosso intervalo é 45 segundos e a gente já está novamente batendo um papo com a Lília. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Eu estou batendo um papo hoje, para quem está nos assistindo desde o início, com a Lília Costa, da Sociedade Espírita Benjamin Poti, e a gente está falando sobre escrita direta, psicografia e por aí afora. Lília, o que são médiums audientes? Como é que funciona esse fenômeno que esses médiums acontecem com eles? Os médiums audientes é aquele médium que escuta a voz. Escuta uma voz, às vezes, internamente, tá? E às vezes externamente. Mas para isso... Explica como é que é essa voz interna? Externa eu sei, mas e essa voz interna? A voz interna é como se fosse uma intuição. Ah, uma intuição. Aham. Tá. Mas escuta perfeitamente as palavras? Sim. A gente chama de inteligência, né? Não vai por aí. Vai por aqui. Tanto é verdade que eu não sei se já aconteceu, provavelmente deve ter acontecido com vocês, que a intuição diz, não faz isso, aí tu vai lá e faz. Te dá mal. Dá errado. Uhum. Né? Existe aquela pergunta se os espíritos nos influenciam muito mais do que tu imagineis. Sim, por hora são eles que te dirigem, né? Uhum. A gente obedece se quiser. Se mas quiser. A última palavra será sempre a nossa. Certo. É bem verdade que se é uma palavra que a gente entende que é para nossa segurança, né? A gente entende que é o nosso anjo guardião, um amigo simpático a nós. Sim. Se é uma palavra, enfim, seja lá o que for, que seja para nos destruir, nos denegrir, nos colocar em situações perigosas, esse espírito não é amigo, certo? Então vem aí essa intuição. Uhum. E a voz, digamos, externa, como é que falou? A voz externa, Sim, né? No caso, assim, tu escuta como se alguém estivesse falando no teu ouvido. Ah, certo. Uhum. Tá, e digamos assim, ó, com a prática, de repente tu já percebeu que tu és uma médium audiente. Tá. Aí tu escuta a voz, né? Que te trazem mensagens, etc. O médium, ele consegue diferenciar que essa mensagem, com essa voz que eu estou escutando, é daquele espírito XYZ e essa outra é do outro espírito, que não esse, sim outro? É bem assim, ó, eu preciso conhecer. Uhum. Por exemplo, eu conheço a tua voz. Num tempo atrás, que não teria Bina, tu iria me ligar e eu ia dizer, oi Jader, sem tu se manifestar, porque eu conheceria a tua voz, certo? Mas para isso, eu preciso ter uma certa
convivência, né? Sim, sim. Aham. Uma certa afinidade. Afinidade. Então, eu posso conhecer o espírito, a voz do espírito, pelo tom de voz, posso conhecê-lo através da vibração da voz, porque tem algumas vozes que tu pode escutar, chega a dar um frio no estômago, não é bom. Então tu percebe que o dono desta voz, não é um espírito legal. E eu posso me proteger com isso, como? Com uma oração. Além das minhas atitudes diárias dentro do caminho do bem. Isso também é importante dizer. Mas como todos nós somos pessoas inteligentes, portanto pensantes, eu preciso interpretar exatamente o que essa voz quer de mim. Se essa voz vem para me angariar, agregar coisas positivas para eu poder crescer, essa voz então é de um espírito bom que quer o meu bem-estar. E eu escuto e aceito. Mas a última voz é a minha, de eu aceitar ou não. Portanto, eu tenho esse direito. Perfeito. Tá? Se é uma voz que eu percebo que não é de um amigo, que não quer meu bem-estar, o que eu faço? Eu faço uma oração e peço ajuda para Deus, para Jesus, enfim. Porque entendemos que dentro de um processo evolutivo, todos nós passamos por um momento de ser maldoso, né? Eu sempre digo que espírita não faz fofoca, faz comentários. Né? Tá bom. Então a gente percebe quando o comentário não é positivo, quando a gente quer colocar uma pitadinha de intriga. A gente percebe isso. Uma pitadinha de maldade Isto. também. No entanto, eu preciso e posso e devo escolher quem está no meu lado. Da mesma forma que eu escolho a roupa que eu vou vestir, o alimento que eu vou me nutrir, eu também posso escolher e devo aqueles que estão próximo de mim, se são espíritos bons ou não. Lilian, aquelas pessoas, e com certeza você conhece alguém, você que está nos vendo, nos assistindo, aquelas pessoas invejosas, né? Maledicentes, elas atraem, digamos, espíritos também dessa vibração para si? Desse mesmo quilate. Então, todos nós temos magnetismo. Eu posso atrair ou repulsar. Então, dentro do meu modo de agir, eu vou atrair. O que não quer dizer que por mais que a pessoa seja maledicente, por mais que ela tenha essa tendência, não quer dizer que ela não possa sair desse quadro para melhoria. Haverá sempre, todos nós temos um anjo guardião. E esse anjo guardião vai nos trazer informações, vai nos estimular a fazer as coisas certas. Como o certo tem um peso e o errado também, nós vamos pagar esse preço. Perfeito. Então, cada um vai pagar o preço que escolher. Responsabilidade nossa. Totalmente nossa. Uhum. Tá? Depois não vem, tem aquela história que não vem chorar, né? É lágrimas e ranger de dentes. Então, se eu quero, eu particularmente desejo, quando desencarnar, ser recepcionado por espíritos bons. Mas para isso, preciso, ao longo da minha jornada, ter angariado, ter também ocupado, né, um espaço desse teor, desse quilate, de pessoas boas. Eu entendo que eu, Lília, preciso estar em minha volta pessoas boas para que eu me mantenha estimulado no caminho do bem. Perfeito. Agora, Lília, vamos avançar um pouquinho mais. Médiuns curadores. O que são médiuns curadores? E outra, são os médiuns que curam? Todos nós temos, como falei logo no início, uma aptidão. E dentro desta aptidão, se eu tenho esse magnetismo, e se eu tenho uns que nem sabem que tem, tá? É tão natural que eles nem percebem isso. E tem outros que têm e com a intenção de fazer o bem, eles pedem auxílio para a espiritualidade de luz. Se Deus envolva essa pessoa em muita luz e muita paz,
Então, o que a espiritualidade faz? Potencializa a tua capacidade, tua aptidão. Com energias curadoras. Então, soma. Perfeito. Lília, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de te agradecer muito, mais uma vez, por a Lília. Eu acho que essa é a terceira vez que a Lília está conosco. Gostaria muito de te agradecer, Lília. Muito obrigado mais uma vez. E te prepara que nós vamos te trazer novamente aqui numa outra oportunidade. É uma verdade. E eu deixo o final do programa para ti, se quiser dizer alguma mensagem, deixar alguma mensagem, fica à vontade, por favor. Tem uma situação em que Jesus estava junto com o povo e o povo pediu para que ele fizesse algo de extraordinário, assim como nós falamos dos efeitos físicos. E aí Jesus pergunta ao pessoal assim, mas vocês têm todos os dias algo de extraordinário acontecendo contigo ou com vocês. Nada que eu faça agora neste momento fará a diferença. No entanto, é preciso entender que se hoje nós estamos aqui em nome de Deus, em nome de Jesus, que nós possamos descobrir o nosso jeito extraordinário de perdoar, o nosso jeito extraordinário de transformar a dor em luz, o nosso jeito extraordinário de, apesar de sermos aprendizes minúsculos na vida, nessa engrenagem que todos nós estamos, que sejamos nós realmente a palavra, a ação do amor. Ame, mesmo que doa, ame, porque o amor realmente será um efeito físico extraordinário em nosso corpo, em nossa mente, aonde quer que nós estejamos e, sobretudo, neste planeta que nós chamamos de nosso lar coletivo. Muito obrigado pela oportunidade, que Jesus esteja sempre conosco, porque da mesma forma que contamos com Ele, Ele conta conosco todos os dias, extraordinariamente. Que Deus nos abençoe, estejamos receptivos a essas bênçãos. E com essa mensagem linda da Lília, agora sim nós estamos encerrando o nosso programa Palavra Espírita, agradecendo a sua audiência, porque brevemente nós vamos chegar a 500 mil de visualizações somente no Facebook. Muito obrigado, agradecendo a você e também aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Mais uma vez, obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.